Boa tarde, caríssimos telespectadores, e é desta forma que damos início a mais uma edição do nosso Diário Desportivo de hoje. Sem mais delongas, vamos dar boas-vindas ao nosso comentador. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Aurélia. Boa tarde lá em casa e vamos a isso. Certo. Vamos dar início à notícia a nível nacional, falando do Moçambola 2025, em que a União Desportiva do Songo é campeã e Nick Sony leva a bola de ouro. O encerramento oficial do Moçambola 2025, com a consagração da União Desportiva do Songo como grande campeã nacional com 57 pontos, a Associação do Black Bulls terminou como vice-campeão com 39 pontos e o Ferroviário da Beira em terceiro lugar com 37 pontos. E o domínio dos seus jogadores nas premiações individuais da bola de ouro e prata. Os melhores do ano ficaram com a bola de ouro, que foi o Luiz Mikissoni da União do Songo. A bola de prata ficou com o Yamikani Chester, da União do Songo, e a bola de bronze ficou com o Cantolo Chicali de Tete. Mohamed, com o título de 2 melhores jogadores do campeonato, o Mikissoni e o Chester, podemos dizer que a União Desportiva do Songo está num nível muito acima das outras equipas? Muito boa tarde mais uma vez, Aurélia. Boa tarde lá em casa. Dizer que praticamente os números é que falam no futebol, os números é que falam e foi isso que se viu. O Mikissoni e o Chester mostraram que estão muito além dos outros, mostraram estar em melhor forma, com melhores capacidades, e os números falaram por si. E pronto, parabéns para o Songo, mais uma vez já havíamos dado os parabéns, muito antes muito depois, mesmo depois de terem se interrompido no Moçambola. Todos sabíamos que teríamos que chegar nessa conclusão, teria que terminar o campeonato, terminou-se e consagrou-se campeão Songo. Dar os meus parabéns, ao Mikissoni, e mais uma vez o Mikissoni mostrou que com este título de bola de ouro talvez merecia ter uma confiança, talvez uma chamada à seleção, já foi aqui falado, mas enfim, espero que talvez pelas próximas ele esteja lá. A distância de 18 pontos entre o campeão do Songo e a vice Black Bulls reflete uma falta de competitividade dos grandes neste ano melhor, ou o mérito total da União Desportiva do Songo? Não podemos, temos que ver uma coisa, o campeonato terminou faltando 4, 3, 5 jornadas, se não me engano, 15 pontos por se jogar. Acredito que essa diferença ainda talvez poderia ser reduzida. Não vamos tirar mérito ao Songo, que esteve muito bem, foi a equipe que esteve mais organizada, apresentou muito bom futebol. O Black Bulls também, apesar da distância, sempre mostrou organização e também um bom futebol. Então, essa diferença de pontos para um campeonato que termina, vamos assim dizer, termina não no fim, não podemos dizer que houve uma demonstração de falta de competitividade, não. Talvez se o campeonato tivesse terminado mesmo com um final desejado e merecido, poderíamos estar aqui a tirar conclusões mais assertivas, né? Mas o Songo fez por merecer, conseguiu distanciar-se dos outros, e só podemos esperar para ver se esta diferença de pontos for a se repetir neste novo Moçambola que iremos iniciar ainda este ano. Talvez podemos vir com respostas mais assertivas. O destaque do Cantolos do Xinguele de Tete como o terceiro melhor jogador prova que há talento fora dos top 3 da tabela que os grandes clubes deveriam contratar? Claramente que sim. É uma demonstração que existe talento, existe boa mão de obra nas outras equipes, isso é um fato muito curioso. Olha só, temos um jogador que a equipe não acaba no top 3, mas está ali como o terceiro melhor marcador. Isso é muito bom, isso mostra que
Isso mostra alguma competitividade, como agora falamos, que não significa que não há competitividade. Está aí um jogador fora do top 3, mas encontra-se na lista dos melhores marcadores. Isso é uma demonstração que sim, existe talento no nosso campeonato. Talvez o que resta mais fazer para que possamos identificar, para que possam aparecer mais eles mesmos trabalharem, acreditarem mais em si, que será possível aparecerem. Será possível descobrirmos muito mais jogadores, muito mais melhores jogadores, sem que necessariamente estejam no top 3 ou top 5 do campeonato. Ainda no Moçambola, falando do Black Bulls, que contrata a pérola tanzaniana após a gala do Moçambola. A Associação Black Bulls oficializou a contratação do avançado tanzaniano Abdul Karim Yunus, de 23 anos, conhecido como a pérola tanzaniana. O jogador chega para reforçar o projeto africano do clube moçambicano. Mohamed aposta que os jogadores estrangeiros, como o Yunus, indica que o Black Bulls está a mudar a sua estratégia de formação de contratação prontas para render? Como disse na narração, o Black Bulls está de olho às competições africanas. E o Black Bulls conhecemos todo como aquele clube que vem formando para usar, o que é muito bom, é de louvar essa iniciativa. Mas eu acredito que essa mudança de direção, essa pequena mudança de direção, está mais ligada às competições africanas, que encontramos lá equipes já muito mais trabalhadas, já muito mais evoluídas. Então, não é que estejam a desprezar a formação, mas a formação tem seu tempo, exige tempo para formar, exige muita paciência, muito trabalho, e o que talvez o Black Bulls possa estar a querer nos transmitir é que chegou na altura que quer atacar mesmo com tudo este campeonato africano, né? As competições africanas. Então, por isso, a justificação de se contratar jogadores mais experientes, jogadores com mais pernas, jogadores já mais maduros para este tipo de campeonato. Com a chegada deste novo avançado, pode pressionar o ataque dos Bulls, né, na luta pela conquista do título nacional? Claramente sim, vai trazer mais competitividade interna e uma competitividade positiva. Isso é sempre bom. Quando contratamos um jogador novo, quando trazemos um jogador novo, já mais formado, já mais experiente, só vai reforçar isso, vai obrigar que os outros trabalhem mais para podermos todos produzirmos e levantarmos a nossa equipe. Entrando agora no CAN, falando da crise da seleção de Senegal e sanções da FIFA. A FIFA e a CAF condenaram durante a atitude da seleção de Senegal, que abandonou o campo na final da Copa Africana das Nações, em protesto contra a arbitragem. O treinador Papi Thiaw foi oficialmente suspenso e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, pediu punições severas para os envolvidos. Mohamed, a postura de abandonar um final continental pode levar a FIFA a banir Senegal de competições internacionais como o Mundial? Antes de mais, volto a dar os meus parabéns à equipe Senegal e os adeptos senegalenses pelo título conquistado. Indo agora para a questão, dizer que infelizmente isso pode ser matéria, pode ser dado suficiente para que a FIFA ou a CAF possa suspender ou dar alguma sanção, mas acredito que não vai ser uma sanção como banir a seleção tanto do próximo CAN ou talvez do Mundial, né? Porque eu acho que o que tinha que se ver também, o que está-se a deixar passar é o que é que causou essa reação, né? Nós todos assistimos o CAN e vimos todos reclamaram que o Marrocos estava a jogar em casa, certo? Tinha a obrigação de ganhar, mas parece que
em algum momento jogou-se tudo por cima da mesa mesmo para se sair com esse título. Vimos todos o que aconteceu, as polêmicas que se seguiam sempre nos jogos do Marrocos. Toda a gente criticou isso e agora não defendido a equipe do Senegal, mas agora parece que se está a esquecer disso. Estão a esquecer de todos os jogos em que o Marrocos saiu com alguma, vamos assim dizer, alguma mão do árbitro. Todos nós vimos jogo contra tem jogo contra Camarões, os outros jogos contra o Comores, foram vários jogos que nós assistimos que o Marrocos teve sempre uma situação e que se reclamava, todas as equipes saíam a reclamar. Então, eu acho que ao se abrir esse inquérito, ao se abrir essa investigação, tínhamos que ver, então, tínhamos que olhar um pouco para trás para talvez ver o que causou esse tipo de reação. Pode-se dizer, há quem diz que o treinador simplesmente do Senegal é como se tivessem dito, pronto, se é o vosso campeonato, está na vossa casa, que fiquem com isso. São situações que acontecem, mas não naquele nível de futebol. É algo mesmo a repreender-se, mas não com um banimento, né? Pode-se repreender, sim, ele como treinador, como a instância máxima daqueles jogadores que estavam lá, pode ser repreendido, sim, mas não acredito que a equipe do Senegal vai ser banida do Mundial, porque temos que ver o que causou isso tudo e todos nós vimos o que aconteceu, né? Não é uma situação, ninguém foi contado, ninguém ouviu dizer, todos nós vimos o que aconteceu e também são coisas que também tinham que ser investigadas mesmo, desde sem querer falar muito disso, desde a chegada da equipe do Senegal à cidade que ia jogar a final. Tem muita coisa que falhou que eu acho que tanto a FIFA como a CAF também tinha que ter colocado mão nisso e parece que está a deixar tudo passar e simplesmente olhar como para o Senegal como a equipe vilã, né? Senozi Mohamed, a suspensão do Papi Thiaw é suficiente ou os jogadores que lideraram a saída do campo também devem ser castigados individualmente? Como disse, talvez pudessem mesmo, se fosse para suspender, que suspendessem talvez o treinador, como já foi feito, que não abrangissem aqueles jogadores, porque temos que ver o que aconteceu, temos que ver a história toda, não simplesmente pegar em si e pronto, temos que suspender. Então, é algo que eu digo que tinha que ser muito bem investigado, olharmos para todo o cenário em si. Entramos agora para a notícia a nível internacional. Vamos falar agora das transferências do mercado europeu de Ter Stegen, que sai do Barcelona para o Girona. Em uma movimentação surpreendente no mercado espanhol, o guarda-redes Marc-André Ter Stegen aceitou ser emprestado pelo Barcelona ao Girona. O acordo verbal foi alcançado após o alemão perder a titularidade para o Chesney no clube catalão. Mohamed, o Ter Stegen no Girona é uma prova de que a sua era, ou melhor, no Barcelona, está a chegar ao fim sob o comando do Hansi Flick. Infelizmente, terei que dizer que sim. Desde que o Hansi Flick chegou ao Barcelona, ele teve uns comentários que chegou a tecer, que preferiam guarda-redes com uns outros atributos que talvez o Ter Stegen não tinha. Então, esse empréstimo vem mais... eu acredito que o próprio Ter Stegen percebeu que perdeu espaço, primeiro para o Chesney, depois para o guarda-redes recém-contratado do Espanhol. Então, essa saída, a mim pelo menos não surpreendeu. O Ter Stegen quer jogar um Mundial e para jogar um Mundial, para qualquer jogador ter um lugar na seleção, precisa estar a jogar. O Ter Stegen perdeu o lugar, já nem como segundo guarda-redes ele está como terceiro guarda-redes. Então, eu acho que ele já entendeu que a sua era no Barcelona possa estar a chegar ao fim, se é que ainda não chegou ao fim. Então, ele precisa mesmo jogar para que possa ser chamado à seleção. Acredito que foi uma boa opção para ele, também para o Barcelona, porque não adianta ter lá muitos guarda-redes, mas que sejam bons, mas não estar a jogar. O
qualquer atleta gosta de estar a jogar, é aquilo que, apesar da parte que lhe já é paga, qualquer atleta quer jogar e não foge a regra para ele. Então, esse empréstimo para mim foi uma boa decisão, tanto do Barcelona e muito mais para o Ter Stegen, e acredito que terá lugar, né? Se ele vai para o Girona, é com garantias talvez que vai poder ter um lugar para que possa ser visto, para que vá à seleção. Sendo o Girona um clube em crescimento, este empréstimo pode ser um balão de oxigênio para o guarda-redes, ou melhor, que o guarda-redes precisa para continuar a ser o número 1 da Alemanha? Claramente que sim. Como disse, o Ter Stegen precisa de montra, e desde que se lesionou, perdeu o lugar para o Chesney. Ele volta e não encontra mais o seu lugar, e ele precisa de montra para que vá jogar o Mundial. Então, indo para o Girona, claramente que estará num clube, está num grupo em crescimento, está num clube que acredito que ele terá lugar para que possa ser chamado à seleção. Então, isso é um balão de oxigênio, muito, sim, claramente que é. E é uma oportunidade que ele tem para provar que ainda está em dia, né, para jogar. Certo. Falando agora da Liga dos Campeões, que regressa hoje, 20 de janeiro, com grandes jogos em destaque. O Inter contra o Arsenal, o Real Madrid contra o Mônaco. Às 22 horas locais, para além do Sporting Clube de Portugal, que recebe o PSG em Lisboa. Indo agora para o Sporting, a confirmação de múltiplas ausências de peso no Sporting Clube Portugal para a recepção ao PSG na 7ª jornada da Liga dos Campeões. Entre lesões e castigos, os Leões não poderão contar com o capitão e várias peças fundamentais para o ataque e da defesa. Mohamed, a ausência desses jogadores, como é que o Sporting pode manter a sua criatividade no perigo ofensivo? E será que o Rui Borges será forçado a mudar de esquema? Eu acredito que forçado a mudar de esquema, talvez não, mas sim talvez tentar readaptar-se. O Rui Borges, eu acredito que vai fazer algumas alterações no 11. Ele terá que ver outras soluções alternativas, como alguns jovens da formação, talvez apostar em alguns jogadores que com pouco tempo, né? Mas contudo não creio que vai ser um jogo em que o Sporting vai só estar para participar, para representar. Não vai deixar de ser um jogo interessante de se ver e competitivo, né? O Sporting é uma grande equipe, o Sporting quer passar, o Sporting está numa posição obrigada a somar pontos, não pode relaxar, né? O Sporting está em 14º lugar, está com 9, 10 pontos, o que a distância não é muita para quem está atrás, então o Sporting é obrigado a pontuar, é obrigado a sair a ter que roubar pontos ao PSG. O PSG, por sua vez, que está numa posição um pouco mais confortável que o Sporting, tem algumas baixas também, mas não acredito que seja uma grande baixa para aquilo que é o plantel do PSG. É só apenas o João Neves, se não me engano, que não vai poder jogar. O Luís Henrique optou por deixar de fora o João Neves, porque diz que não está confortável, sentiu-se desconfortável, teve um toque, sendo que não uma final, o Luís Henrique optou mesmo por deixar o João Neves para descansar. O que mostra que o PSG não é que não esteja preocupado, né? Mas não está muito preocupado por estar bem posicionado. Faltam apenas 2 jornadas. Para o PSG, acredito que não vai mudar muita coisa em termos classificativos. Se ganhar ou se perder, não será apenas um jogo, mas vai ser um jogo bem disputado. E acredito muito mais por parte do Sporting, porque o Sporting vai fazer de tudo para sair vitorioso e tem capacidades, tem condições, apesar dessas todas ausências. Temos lá bons jogadores, temos gente que está num bom momento de forma, e acredito que neste jogo ele não fará diferente dos outros jogos, né? Estará sempre a
a defender a camisola do Sporting como sempre soube fazer. E nos jogos em destaque, como é o Inter contra o Arsenal e o Real Madrid contra o Mônaco, o que se pode esperar dessas partidas? São dois bons jogos, infelizmente serão na mesma hora. E são dois bons jogos que toda a gente gostaria de estar a ver. O Inter, por sua vez, está em sexto lugar e joga contra o líder. Arsenal, que vem fazendo uma boa Liga dos Campeões, também está fazendo uma boa Premier League. É uma equipe motivada no momento, é uma equipe que está a tentar manter os níveis altos de concentração para que possam estar constantes em todas as partidas. Em contrapartida, temos um Inter que está em sexto lugar, que também está muito bem posicionada, como disse há pouco tempo. São equipes, essa equipe do Inter e do Arsenal, primeiro e sexto lugar, não são equipes que podem deixar fugir o lugar em que estão ocupando agora na tabela. Então vai ser um jogo, sim, para ganhar, um jogo muito bem disputado, são duas grandes equipes. O Inter vai procurar de certeza reforçar a sua passagem para outra fase. O Arsenal já passou, já está resolvido, mas também não vai querer perder pontos. Isso é Liga dos Campeões, e Liga dos Campeões tudo conta. Só de entrar em campo, isso já é um encaixe financeiro para toda a equipe. Então, não acredito que o Arsenal vai tentar deixar, apesar de já resolvido em termos de classificação, não vai querer deixar o Inter desfilar e fazer a festa, né? Por outro lado, temos um Real Madrid-Mônaco. O Real Madrid que ocupa a sétima posição e o Mônaco a 19ª posição. O Real Madrid, sabemos todos que vem de algumas instabilidades em termos de jogos, em termos de confiança de plantel, com o treinador também. E já agora também tivemos um último jogo em que um dos jogadores foi vaiado. Então, é uma equipe que está a procurar e vai procurar fazer as pazes com adeptos. E é um jogo a fazer na sua casa. Então, creio que o Real Madrid vai entrar com tudo para mostrar que é o Real Madrid, para mostrar que está a acordar. E o novo treinador também vai querer mostrar serviço, vai querer mostrar confiança ao seu presidente. Então, vai ser um jogo interessante de se ver. Do outro lado, temos o Mônaco, que está numa posição um pouco complicada. Esses sim precisam de correr muito, vão precisar correr muito para poder roubar pontos ao Real Madrid. Então, com esse todo o cenário que temos aqui nesses jogos, vão ser jogos interessantes de se ver, porque ninguém vai querer perder pontos. Estamos mesmo quase na reta final do nosso programa. Mohamed, últimas considerações. Agradecer mais uma vez pela presença cá no programa, mandar os abraços à família, mandar os abraços para os colegas da turma do ICID, da Faculdade de Eduardo Mondlane, e prometer cá estar sempre que for chamado. E é desta forma que colocamos um ponto final a mais uma edição do nosso programa Diário Desportivo. E se tu quiseres ter mais informações sobre o desporto, é só ficar ligado ao nosso canal Mais Desporto TV. Até lá! Patrocinado por Apoio